Deus sempre contou e sempre contará com pessoas que queiram, decidam, é claro, investir no reino dele, serem patrocinadores do seu reino. Deus sempre contou com pessoas que vão investir, pessoas que investem na vida daqueles que servem no reino de Deus. Então nós podemos sim entender que ser patrocinador da obra de Deus muitas vezes não significa que eu vou estar pregando o evangelho, mas sim posso estar contribuindo de alguma forma. Muitas vezes eu posso estar em oração, ou em algum outro momento intercedendo, ou em algum momento entregando folheto. De todas as formas nós podemos sim contribuir com a obra de Deus e mais, sermos patrocinadores do evangelho. Paulo, quando escreve aos irmãos de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, ele nos dá justamente esta visão, este entendimento. Por quê? Porque Paulo foi patrocinado. Pessoas investiram em Paulo, contribuíram com ofertas de forma financeira, e isso ajudou para que o evangelho chegasse até onde chegou, e nós estamos recebendo uma parcela daquilo que foi semeado lá atrás. Então pessoas investiram, pessoas patrocinaram o reino de Deus, pessoas patrocinaram o evangelho do Senhor Jesus para que hoje nós tivéssemos acesso a esta palavra. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 15. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho tudo, tenho até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Versículo 19. Mas Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo. Então Deus, quando ele vê que alguém investe no seu reino, patrocina o seu reino, ele vem cuidando, ele vem suprindo todas as necessidades das pessoas. Seja no âmbito espiritual, seja no âmbito material, Deus, ele nunca deixou e nunca deixará de suprir as necessidades dos patrocinadores do seu reino na face da terra. E desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança, nós vemos que pessoas e muitas pessoas, de alguma forma, contribuíram para que o Evangelho, para que a palavra de Deus fosse pregada. Por exemplo, a viúva de Sarepta, em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Agora, o interessante é que Deus já havia trabalhado no coração desta mulher para que ela suprisse as necessidades do profeta Elias. Porque quem está pedindo ajuda aqui é o profeta Elias. Ele está pedindo, patrocina a minha vida, mais ou menos isso, vamos traduzir para os dias de hoje, patrocina esta grande obra que Deus tem para fazer. Primeiro ele pede um pouco d'água, segundo ele pede um bocado de pão. Agora interessante, esta mulher vai dizer para Elias: olha, não tenho nada senão uma botija de azeite, um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Observa que quando Elias manda que ela faça primeiro para ele, Elias libera uma palavra profética, libera uma palavra de bênção e de vitória sobre a vida dela. Faze primeiro para mim, porque o azeite da botija ele não vai se acabar, nem a farinha na panela vai faltar. Então há nesta palavra profética do profeta Elias, lançando sobre esta mulher uma grande obra, porque ela contribuiu para que a palavra de Deus ela fosse pregada, fosse ministrada. A casa desta mulher foi suprida não somente na parte material, no caso o alimento, mas também depois o seu filho vem ficar doente e esta mulher recebe uma outra bênção da parte de Deus, que é a cura do seu filho. Mas tudo primeiro ela precisou patrocinar o profeta Elias, o grande profeta de
Deus do Antigo Testamento, e agora ela está recebendo a bênção recalcada, transbordante, sacudida da parte de Deus. Por quê? Porque ela patrocinou o reino do Senhor. Obadias, o mordomo, 1 Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Agora observa a atitude deste homem, deste mordomo. Observa que ele está colocando o próprio pescoço na forca, ajudando aqueles que eram contrários a Baal, a Azera, a Astarote e, é claro, contrários a Acabe e a sua mulher Jezabel, que estavam instituindo no reino de Israel e Samaria o culto a Baal. Mas ele esconde 100 profetas e sustenta eles com pão e água, com a parte alimentação. Então Obadias nos dá um exemplo claro de que muitas vezes nós podemos até... A nossa própria vida pode estar em risco quando nós vamos patrocinar o reino de Deus. Porém, Deus cuida, Deus zela e Deus abençoa. Tanto é que você não vê Obadias sendo aqui morto, nem por Acabe, nem por Jezabel, nem pelos seguidores deles. Muito pelo contrário, ele patrocina estes 100 profetas porque ele estava disposto a patrocinar o reino de Deus. E há uma atitude voluntária, você não vê em lugar nenhum Deus falando para Obadias fazer isso. Não, muito pelo contrário. Obadias, ele tem no seu coração: eu preciso de alguma forma patrocinar o reino de Deus. E é isso que acontece. Ele patrocina escondendo aqueles que eram portadores da voz profética no Antigo Testamento. O homem de Baal Salisa também, 2 Reis, capítulo 4, versículos 42, 43 e 44, diz assim: e um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu por isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. Mais uma pessoa que você não vê em parte alguma receber uma ordem específica da parte de Deus para patrocinar. No caso aqui o profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias. Pelo contrário, este homem também de forma voluntária, ele patrocina o reino de Deus. De que forma? Levando comida em um tempo de escassez, em um tempo... vamos dizer assim, de miséria aonde estava passando, vivendo o profeta Eliseu. Mas Deus levanta este homem e ele, de livre, espontânea vontade, de forma voluntária, ele patrocina o reino de Deus, levando mantimento para o profeta Eliseu e para aqueles que estavam junto com o profeta Eliseu. No Novo Testamento nós temos o próprio ministério do Senhor Jesus sendo abençoado e patrocinado também por algumas mulheres. Lucas capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então essas mulheres aqui, elas nos dão também um exemplo muito grande de pessoas que querem, se determinam a patrocinar o reino de Deus. Inclusive esta mulher aqui, Maria, chamada Madalena, Jesus a liberta de 7 demônios. Ela agora está sendo recíproca aquilo que Jesus havia feito por ela. A bondade de Jesus agora está recebendo o pago, está recebendo também aí a reciprocidade por parte desta mulher. Ela está patrocinando Jesus Cristo, os seus apóstolos, seus discípulos, para levarem as boas novas, e é o que Jesus está fazendo, pregando as boas novas. De uma forma geral, toda a igreja, os irmãos, Colossenses capítulo 4, mas aqui tem uma outra forma de nós patrocinarmos o reino de Deus. Colossenses 4, versículos 2, 3 e 4 diz assim: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Então nós podemos também patrocinar o reino de Deus intercedendo, orando pela vida daqueles que estão à frente da obra, aqueles que estão muitas vezes
pastoreando uma igreja, os missionários que estão em lugares aonde nós não vamos, aonde não temos uma chamada específica, como por exemplo, Barnabé e Saulo de Tarso, que tiveram uma chamada específica da parte do Espírito Santo, mas nós temos aqui este texto claro. Paulo falando, orem, porque Deus ele vai nos abrir a porta da palavra. Quando nós intercedemos pelos missionários, quando nós intercedemos pelos evangelistas que estão no campo, pregando a palavra de Deus, evangelizando as vidas e as almas, é claro, nós estamos também contribuindo, patrocinando o reino de Deus. E eu quero te chamar para esta grande obra também. Seja você um patrocinador do reino de Deus na terra. Amém? E é claro, Deus é que vai dar a recompensa. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.